Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel ou se preocupar com condomínio, reformas, IPTU e imposto de renda? Entenda como funcionam os fundos imobiliários, FIs, e comece a investir como um profissional. Mais do que um segundo salário, é possível viver de renda aplicando em fundos imobiliários, em vez de imóveis físicos, e com algumas vantagens. Desde que os brasileiros perceberam isso, o volume de novas carteiras emitidas cresce sem parar. Os fundos imobiliários se tornaram um excelente e rentável investimento, vistos como uma maneira mais simples e barata de aplicar no setor. Por menos de R$ 10 você já conseguirá se tornar cotista de um fundo e começar a sua carteira previdenciária. Que tal dar uma chance para os fundos imobiliários? Vamos começar pelo início. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores. Estes investidores reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos, tomadas pelo gestor do fundo, precisam seguir objetivos e políticas pré-definidas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas dos fundos. A soma dos recursos compõe o patrimônio, que é dividido em cotas, ou frações do fundo. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. Embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de rendimentos mensais, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos, que pagam juros semestralmente, eles não são considerados investimentos de renda fixa. Há duas razões para isso. A primeira é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou um imóvel pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas oscilam na bolsa, às vezes tanto quanto uma ação, por conta de fatores como as condições do mercado ou a gestão da carteira. Não é possível ter certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis de renda fixa. Para entender a dinâmica de funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a eles. Confira. Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas, seguidas do número 11, por exemplo, HCTR11. Se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3, haverá ainda a letra B no final, por exemplo, BBFI11B. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir e a escolha da estratégia de investimento e do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e o potencial de retorno de cada carteira. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes. Fundos de tijolo ou de renda são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareçam uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos, em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em um só imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades. E aos que fazem um mix de tudo na carteira. Fundos de papel, ou de recebíveis. Se esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário, no lugar dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, LH,
cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, CEPAC, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, cotas de certos tipos de fundos de investimento em direitos creditórios, FIT. Além de valores mobiliários, como ações, de emissores com atividades preponderantes permitidas aos fundos imobiliários. Fundos híbridos mesclam, na carteira, tanto papéis do segmento imobiliário, outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs e entre outros, quanto investimentos em imóveis diretamente. Como acontece nos outros tipos de fundos, o patrimônio dos imobiliários é dividido em cotas. E são cotas que o investidor adquire ao aplicar em uma dessas carteiras. O retorno, seja pela distribuição dos rendimentos, seja pela valorização, é calculado proporcionalmente ao número de cotas que cada um possui. As cotas dos fundos imobiliários mais populares são negociadas na Bolsa de Valores. Mas nem todos são listados no pregão. Nesse caso, eles precisam ser negociados diretamente entre os investidores, o que torna o processo um pouco menos simples, principalmente porque a liquidez, nesses casos, é menor, sendo mais difícil se desfazer das cotas. Na bolsa, é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que, com quantias inferiores a R$ 10 até valor superior a R$ 1.000, já é possível começar a aplicar nessa modalidade. Nesse ponto, a negociação de fundos imobiliários lembra as operações com ações no mercado fracionário, em que é possível comprar quantias pequenas de papéis. Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a dois tipos de custos diferentes, os quais, via de regra, não afetam a sua rentabilidade real. De um lado, é preciso pagar pelos serviços de administração e gestão. Portanto, essas carteiras também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. Pode haver ainda uma taxa de performance, calculada com base no desempenho do fundo. Se for superior ao de um indicador de referência, uma parte do ganho ficará com o gestor além de custos de negociação. Para comprá-las e vendê-las na Bolsa de Valores, é preciso pagar taxa de corretagem à corretora que intermediar as operações e emolumentos, assim como se faz ao negociar ações. É preciso checar ainda se a corretora cobra pela custódia, ou guarda, das cotas. Uma das formas mais conhecidas, e também atrativas, de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos, no mínimo, uma vez por semestre. A maioria, no entanto, opta por realizar pagamentos mensais aos investidores, sendo uma fonte de renda recorrente. O volume de rendimentos depende da política de investimento do fundo. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira é a mais comum, mas os fundos também podem ganhar com a incorporação, com a venda dos direitos reais sobre os imóveis ou com os juros de títulos e valores mobiliários. Não é raro que os rendimentos periódicos sejam superiores ao CDI ou Selic. Os fundos imobiliários têm uma particularidade no que diz respeito à cobrança de imposto de renda. Uma parte do retorno obtido com o investimento é isenta de tributação, mas outra, não. Entenda como isso funciona: o rendimento que é distribuído periodicamente aos investidores pessoas físicas, isento de imposto de renda desde que 1. O cotista tenha menos do que 10% das cotas do fundo. 2. O fundo tenha no mínimo 50 cotistas. 3. As cotas do fundo forem negociadas exclusivamente em bolsa de valores. Ganho de capital. O ganho obtido pelos investidores em função, por exemplo, da valorização das cotas do fundo na Bolsa de Valores paga imposto de renda. Na hora em que as cotas forem vendidas, incidirá uma alíquota de 20%. Em algumas situações, podem ocorrer amortizações das cotas de um fundo imobiliário, que são pagamentos representando a devolução do capital aplicado pelo investidor na carteira. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like caso este vídeo lhe seja útil ou agregue algo de bom em sua vida financeira, e também não esqueça de comentar e compartilhar com amigos e familiares, nos ajude a ajudar outras pessoas. Fez sentido o que você assistiu até aqui? Acrescentou ou te inspirou a pensar diferente? Como você vai começar a mudar sua realidade?
Diga para mim deixando em seu comentário, e não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos e familiares estes os caminhos para a tão desejada liberdade financeira que você conheceu hoje.